E aí, pessoal, bem-vindos à nossa revisão esquematizada de hoje. A gente sabe muito bem que aquela época de provas de direito penal traz uma pressão gigante, né? É pilha de doutrina, vade-mecum com pesado e 1 milhão de detalhes que parecem impossíveis de gravar. Mas olha só, respira fundo porque o nosso objetivo hoje é eficiência máxima. Essa explicação foi desenhada justamente para ser aquela sua ferramenta de revisão definitiva. Aquele estudo de alto rendimento para dominar o artigo 163 de um jeito rápido, cirúrgico e direto ao ponto. Então, se ajeita aí, foca nessa estrutura e vamos transformar esse desafio em ponto garantido na prova. Aqui está o nosso roteiro de estudos para facilitar a vida e organizar a cabeça. 1. Introdução ao artigo 163. 2. Os 3 núcleos do tipo. 3. O conceito de deterioração. 4. O alvo, que é a coisa alheia. 5. Aquelas dúvidas comuns sobre a pena. E 6. A nossa revisão final para provas. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Tópico 1. Introdução ao artigo 163, o famoso crime de dano. O Código Penal, com toda aquela objetividade que a gente já conhece, traz a seguinte redação literal para o artigo: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Repararam? É só isso, uma frase super curta. Mas não se enganem com essa brevidade, viu? Essa frase única tem literalmente todos os componentes atômicos que a gente precisa para gabaritar o assunto. Cada palavrinha aí foi milimetricamente escolhida com um propósito técnico. E o nosso trabalho agora é justamente desempacotar tudo isso. Avançando para o tópico 2, os 3 núcleos do tipo. Vamos dissecar essa ação. Para dominar esse crime de verdade, o primeiro passo indispensável é isolar a ação ilícita. É achar os verbos, os famosos núcleos do tipo. Essa conduta proibida aparece em 3 modalidades, e essa listinha numerada é perfeita para já ir direto para o caderno, tá? Número 1, destruir. Número 2, inutilizar. Número 3, deteriorar. Destruir é o aniquilamento total. A coisa simplesmente deixa de existir na forma original, tipo pegar um vaso de cristal e quebrar em 1000 pedaços. Inutilizar é quando o objeto até fica inteiro por fora, mas perde totalmente a função, não serve mais para nada, como cortar os fios internos de um computador. E aí a gente chega no terceiro verbo que merece uma atenção toda especial. Tópico 3, o conceito de deterioração, entendendo a nuance da coisa. Olha só, as bancas adoram, mas adoram mesmo testar se a gente entende a sutileza dessa palavrinha aqui. É a clássica pegadinha onde muita gente perde ponto à toa. A definição exata que precisamos ter em mente é esta: causar dano que reduz o valor, a utilidade ou a integridade de um objeto sem resultar em sua destruição total. Agora, o que é realmente interessante aqui é a palavra reduz, em contraste com a falta de destruição completa. A deterioração é, na essência, um estrago parcial, gente. O objeto está lá, às vezes até funciona um pouquinho, mas a qualidade dele despencou. Sofreu uma perda injusta, um verdadeiro rebaixamento. Para deixar isso bem palpável, pensa nessa analogia clássica de faculdade. Imagina que alguém pegou um baita livro caro emprestado na biblioteca. A pessoa devolve, só que o livro tomou chuva ou caiu numa poça d'água. As páginas secaram, claro, mas ficaram todas enrugadas, com manchas, com aquela cara de acabado, sabe? O livro não virou pó, não foi destruído, e a gente ainda consegue ler o texto, então não foi inutilizado. Mas a integridade física e o valor financeiro dele foram para o espaço. Ele foi tecnicamente deteriorado. Esse é o exemplo perfeito para a gente entender o terceiro núcleo do artigo. E aí a gente vai para o tópico 4. O alvo. A famosa coisa alheia, o objeto material do crime. Aqui o foco tem que ser total e absoluto na expressão coisa alheia, ou seja, sem margem para dúvida, propriedade de terceiro. Parece bobo de tão básico, né? Mas na hora da prova o nervosismo prega peças. A lei exige que o objeto seja de outra pessoa, porque a ideia aqui é proteger o patrimônio alheio. O que isso quer dizer no mundo real? Que você não vai ser punido por esse artigo se quebrar as próprias coisas. Se num dia de fúria alguém joga o próprio celular caríssimo na parede e estraga tudo, vai ter um prejuízo enorme, com certeza. Mas é crime de dano do 163? De jeito nenhum. A proteção da lei é para o patrimônio do outro. Bora para o tópico 5, dúvidas comuns sobre a pena. É exatamente aqui que o bicho pega nas provas. É na sanção penal que o examinador faz a festa com pegadinhas, só para testar quem está prestando atenção. Então, pensem rápido nessa questão de múltipla escolha que sempre aparece. Para o crime de dano na sua forma simples, o juiz é obrigado a dar pena de prisão em conjunto com uma multa financeira? Ou seria só multa? Como é que a lei lida com isso? Olhando lá para o texto da lei de novo, a resposta pula na nossa cara. Então, o ponto crucial aqui é:
o legislador usou a conjunção ou. A pena é detenção ou multa. Trata-se de uma penalidade alternativa, não obrigatoriamente cumulativa. As bancas vão tentar confundir a galera colocando um "e" ali no meio, dizendo que o réu vai sofrer detenção e multa. Não caiam nessa armadilha de jeito nenhum. O juiz vai olhar o caso concreto e vai ter a prerrogativa de escolher aplicar uma punição ou a outra para o dano simples. E sobre o tempo exato, esses números têm que estar grudados na cabeça. 1 a 6 meses. Exatamente, 1 a 6 meses de detenção. Pensa comigo, quando a gente vê um tempo de pena tão brando assim, a gente percebe na hora que está lidando com uma infração de menor potencial ofensivo. E isso, lá do ponto de vista do direito processual penal, já puxa aquele gancho importantíssimo para os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais. É esse tipo de conexão inteligente entre as matérias que garante a aprovação. Tópico 6. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na nossa revisão final para provas, o nosso resumo estratégico. Aqui está a nossa tabela de salvação, aquele resumo blindado contra esquecimentos, para tirar um print mental. O esqueleto do artigo 163 em 3 pilares práticos. Primeiro, a ação. Os 3 verbos destruir, inutilizar, deteriorar. Sem eles, não tem conduta. Segundo, o alvo. Obrigatoriamente a coisa alheia. Se for seu, o crime desaparece. E terceiro, a pena. Detenção levinha, de 1 a 6 meses, ou a aplicação de multa. Sempre lembrando do ou, que é a sanção alternativa. Fixem essa imagem mental, porque na hora de ler aquele caso chato na prova, é só puxar essa tabelinha na memória e responder com total confiança. E para fechar nossa análise de hoje com chave de ouro, eu deixo uma provocação jurídica sensacional para a gente refletir. O Código Penal foi escrito numa época onde o foco era 100% em bens físicos palpáveis. Mas e hoje, na era da informação? Como um artigo clássico desses se aplica à destruição de coisas puramente digitais? Imagina um invasor acessando um sistema e destruindo um banco de dados bilionário de uma empresa, ou deteriorando a formatação de um arquivo único. Como a gente encaixa isso no conceito de coisa? Será que o direito penal está evoluindo rápido bastante para essa nova realidade? É um debate incrível que está movimentando os tribunais atuais. Continuem sempre com essa curiosidade investigando mais. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima análise esquematizada.